Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 1º de outubro de 2022. Estamos introduzindo a lição de número 2 do nosso trimestre, cujo tema será Morte em um Mundo de Pecado. O texto base para o nosso estudo encontra-se em Romanos, no capítulo 5, verso 12, que diz assim: Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Quando nós olhamos para a história do surgimento do mal, como vimos na lição da semana passada, nós percebemos que de alguma forma essa rebelião que aconteceu no céu acabou chegando aqui na terra. Em Apocalipse capítulo 12, o texto vai dizer: E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também lutaram o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. E foi lançado fora do céu o dragão, a velha serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e conseguiu trazer consigo 1/3 dos anjos de Deus, e veio para a terra. Foi lançado à terra. O próprio Jesus falando sobre esse momento, o momento em que ele foi expulso do céu, e Jesus disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Quando olhamos para esses textos, percebemos que de alguma maneira o inimigo veio parar aqui no nosso planeta. Somente à luz daquilo que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que Deus nos concedeu, é que podemos compreender como foi que tudo isso aconteceu. É claro que a rebelião, ela não foi um ato que pegou Deus desprevenido. É tanto que quando olhamos para o livro do Apocalipse, descobrimos que Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O que significa que o plano da redenção foi estabelecido mesmo antes que o pecado surgisse aqui no nosso planeta. Deus não foi apanhado de surpresa. É bem verdade que todas as oportunidades que podiam ter sido dadas para o rebelde foram dadas no céu, mas ele recusou cada uma delas. Quando olhamos para o livro do Deserto da Tentação, percebemos que o grande propósito do inimigo era, de alguma maneira, tentar a humanidade, fazer com que a humanidade se unisse a ele no grande conflito entre as forças do bem e do mal, e usando agora a terra como seu quartel-general e tendo acesso à árvore da vida, porque há um detalhe que você precisa compreender: o inimigo é mortal, ele não é um ser imortal, até porque o único imortal que existe em todo o universo é Deus, é o Deus triuno. Ele depende do poder de Deus para continuar vivendo. É só pela misericórdia de Deus e porque o desfecho final do grande conflito entre as forças do bem e do mal ainda não chegou, é que ele ainda está vivo. Mas a Bíblia deixa claro que ele vai ser destruído no lago que arde com fogo e enxofre. Mas o grande propósito era ter acesso à árvore da vida e, por causa do dom que Deus tinha dado à humanidade, fazendo com que a humanidade tivesse a possibilidade de se reproduzir, aumentar exponencialmente o seu exército e conseguir destronar o próprio Deus do controle universal. O plano era arrojado, mas um plano completamente louco. No livro História da Redenção, na página 10, há um texto que vai aparecer aqui junto no nosso guia de estudos, que vai dizer assim: Lúcifer ficou com inveja e ciúme de Jesus Cristo no processo da criação do nosso planeta. E esse foi um dos elementos que fizeram com que, por causa do ciúme e da inveja, ele começasse um processo de tentar minar o próprio governo de Deus. Ao ser expulso do céu, Satanás decidiu destruir a felicidade de Adão e Eva na terra e assim causar tristeza no céu. Ele imaginou que, se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria uma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus. Também no livro História da Redenção, na página 20. O fato é que Deus já tinha dado ao inimigo todas as possibilidades. E cada ato que ele tomava agora no meio desse grande conflito só fazia com que ele se tornasse ainda mais culpado da rebelião, do ato da rebelião. Plenamente ciente da estratégia de Satanás, Deus advertiu Adão e Eva para que não se expusessem à tentação. Lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, nós encontramos isso. E isso significa que mesmo quando
o mundo ainda era perfeito e ao mesmo tempo irrepreensível, já haviam restrições claras às quais os seres humanos deveriam ter obedecido para que o mal não chegasse aqui no nosso planeta. O fato é que, usando toda uma estratégia, o inimigo veio até o jovem casal, começando por Eva, e depois, através dela, chegando até Adão, e a rebelião acabou se instalando aqui no nosso planeta. Nessa semana, nós vamos refletir sobre a queda de Adão e Eva. E, ao mesmo tempo, vamos refletir a respeito de como o pecado e a morte se tornaram uma parte integrante do nosso mundo. E acerca de como Deus planejou de antemão uma semente de esperança, ou plantou uma semente de esperança para a humanidade ainda no Jardim do Éden, através da promessa de Cristo Jesus, nascendo através da mulher, assumindo a culpa pelos pecados da humanidade. E aí vem o texto principal dessa semana, que assim como por um só homem, Adão, que era o governador do nosso planeta, veio a morte, o pecado e a morte, assim também por um só homem, que foi Cristo Jesus, veio a salvação para toda a humanidade. Nessa semana vamos ter a oportunidade de poder entender um pouco melhor como isso tudo aconteceu. Mas eu quero desafiá-lo nesse momento a orar comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que não desiste de nenhum de nós. Ajuda-nos a vivermos de forma intensa aquilo que são Seus planos para nós. Ajuda-nos a podermos escolher melhor do que Adão e Eva escolheram. E nessa semana queremos compreender o Teu plano de redenção. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?